Mas que diabos é Rita, cara? E aí, meus queridos, tudo tranquilo com vocês? Eu sou o Henry e sejam bem-vindos ao episódio de número 38 da nossa série de Deck Builder. Bora! O método que eu utilizo para a nossa série segue a seguinte ordem. Eu inicio com o sorteio do comandante do valor total do deck, entre 50, 100 e 500 reais, excluindo o custo do comandante e dos terrenos básicos, utilizando o valor base da Liga Magic. Após os sorteios, eu escolho o estilo que o deck terá e crio uma estrutura organizacional dividida em algumas seções, e defino uma base prévia de quantidade de cartas para cada uma delas. A partir disso é feita a montagem do deck e encerro com a visualização do deck completo, seguido de testes de mão inicial da lista feita. Bora para mais um sorteio do nosso Deck Builder. Ragnar! Agora, é disso que eu tô falando. Eu gosto desse tipo de carta aí, ó. O bagulho custa $30, não faz nada. Vamos ver aí o que dá pra fazer. Essas cartas antigas é boa demais, velho. Essas artes. Vamos sortear aqui o budget. Bom, pelo menos foi até 500. Eu acho que só esse comandante deve custar uns 500. Então a gente tem o Ragnar. Custa Bunch. Uma criatura humano clérigo 2/2. Ele tem eu pago Bunch, tapo e regenero uma criatura alvo. Bom, o que eu consegui pensar aqui, né? Fiquei um tempinho aqui pra pensar. Demorou um tiquinho pra eu achar alguma coisa. Eu resolvi fazer um Group Hug. Eu acho que o budget alto possibilita, né? Como se fosse um King Making, né? Eu ajudar uma pessoa e depois ganhar no 1v1 dela. Pelo menos é assim que eu vejo Group Hug, né? Aqui a gente odeia a pessoa que joga Group Hug sem o Incon, só zaralhando a mesa pra nada. Então, na minha visão, tanto Group Hug quanto King Making, né, que é basicamente um Group Hug pra uma pessoa só, a filosofia é chegar no 1v1 e eu ter coisas que fazem eu ganhar esse 1v1, né? A gente tem um deck parecido, que é o da Vatsi, mas, enfim. Aqui eu só adicionei a seção de 1v1, né, as cartas que vão me ajudar quando chegar nesse 1v1. Porque Group Hug, na verdade, nada mais é do que um compilado de good stuff de dar draw, removal e proteção, né? E dentro dessas cartas fazer coisas pra ajudar os outros também. Então ali eu fiz a template base com 39 e 10 em tudo, mas o deck ele ficou com 15 ramps, é bem intenso nisso. Ele tem muito draw, vocês podem ver aí, né? Porque a grande parte do Group Hug do deck é todo mundo dar draw. E daí pra eu ganhar essa corrida aí, que eu tô acelerando a mesa de todo mundo, a parte de ramp é colocando land no campo da mão, né? Então todo mundo vai estar dando muito draw, mas eu que vou estar conseguindo rampar aí mais rápido, essa é a ideia. Então aqui em ramp eu procurei por colocar land da mão, ou ramp de Group Hug, ou alguns good stuffer, né? Então vocês podem ver aí, eu tenho bastante de adicionar land extra, né? De fazer uma land extra por turno. Tem alguns good stuff padrão, estilo Farseek e Tree Visits, né? Porque a gente vai ter também terrenos muito bons pra isso. Mas eu tenho bastante dessas criaturas que tapam pra colocar uma land da mão, porque daí é algo que eu faço sempre. Eu tenho até esse Root Weaver aí, que é super Group Hug, né? Mas depende muito da mesa. Basicamente todo mundo rampa 2, eu rampo 3, né? E eu tenho o Tempt ali também, que eu procuro um terreno pro campo e cada um pode fazer isso, pra cada oponente que fizer eu faço de novo. Então tem sim essas peças de Group Hug aí. Aqui é sempre, depende da mesa, tem mesa que não compra a ideia e todo mundo diz não e vida que segue, né? Mas por isso que a grande maioria é de colocar terreno extra e draw que é forçado, né? Então mesmo que a pessoa não queira vai estar acontecendo. Eu tenho algumas peças que envolvem politicagem também, então por exemplo com free running. Aqui, como é um Group Hug, é muita politicagem, eu posso pedir um turno aí, eu dou draw pra alguém, pra essa pessoa deixar meu commander hitar, enfim. Possibilita esse tipo de coisa pra mesas mais interativas, né? Bom, aqui na seção de proteção, eu tenho bastante counter, bastante não, né? Mas eu tenho uma porção de counter, tenho uma porção de pillow fort, que é aquela ideia de pra bater em mim ter que pagar tanto, e tenho algumas good stuffers também. Então, aqui em counter eu posso ter, na minha visão, um dos melhores, né? Que é Counter Spell do Vito. E eu ainda tenho o Negate. Na ideia de Pillow Fort, então é esse esquema de propaganda, né? Pra cada bicho que for bater em mim tem que pagar 2. Eu tenho 3 peças disso. E tem uma Lightning Greaves aqui, que pode ser meio questionável, mas eu tenho bastante criatura que eu quero manter na board. Então, o fato de eu poder dar haste também de graça pra essas que tapam e colocam terreno me pareceu muito bom no deck.
Pra ideia de interação, eu só tenho removal de artefato e encantamento, porque eu quero que o jogo aconteça com as criaturas e as pessoas se batam, e eu tentar também de alguma forma fazer com que as pessoas desçam, porque grande parte do 1v1 envolve a pessoa também ter alguma criatura boa. Então vocês podem ver aqui, tirando o Bunch Charm, obviamente, que eu tenho por ser um good stuff, todas me dão a opção de destruir o artefato ou encantamento, ou os dois, ou qualquer número disso, né? Tirando ali a Crozen Grip ali, que eu coloquei por ter o Split Second. Eu tenho até uma ali que faz o povo votar. Eu gosto desse tipo de carta em deck de Group Hug também, porque já entra bastante política na mesa, né? Acho que cria essa dinâmica legal pro jogo. Mas como eu falei, eu quero manter as criaturas em campo. Eu também consigo bloquear fácil, porque o nosso super comandante aí regenera, então eu consigo bloquear. Aqui na seção de 1v1, então, são as cartas que depois que sobrar eu e o cara que eu fiz esse Kingmaking aí, faz eu ganhar dele. Então eu tenho tanto o Rebuke quanto o Aetherrise pra voltar tudo pra mão. Tenho até uma Fog que faz com que as criaturas dele não dão untap. Tem uma que troca, ele pega os meus bichos, eu pego os dele. Eu tenho uma Black Blade Reforged, porque nesse late game eu já tenho, às vezes, 20 terrenos, então o meu comandante dá One Hit KO, né? E ainda mais se eu voltar tudo pra mão do cara. Eu tenho esse sapinho aí, que tá sendo uma carta que eu tô gostando bastante pra esse tipo de deck, que precisa de um finisher no 1v1, que basicamente ele ganha mais 10 pra cada pessoa que perdeu. Então, no 1v1 ele tá mais 20, e ele ainda exponencia bastante aí esse 1v1. Indo pra parte talvez mais importante e Group Hugger do deck, né? A gente tem a parte de draw, então aqui basicamente todos os draws envolvem todos os players darem draw, ou eu e algum oponente dar um draw, ou alguma forma de eu dar draw quando um oponente dá o draw, enfim. Aqui é onde está a parte core do Group Hug, né? Então vocês podem ver, é um compilado muito grande de carta. A grande maioria tem esse mesmo texto de todo mundo dá um draw, seja em algum momento, ou na upkeep dele, ou numa ativação minha. Eu tenho algumas cartas específicas, estilo esse Mind's Eye e o The Council of Four ali, que quando um oponente dá draw, eu exponencio isso pra mim, né? Tem até um encantamento ali também, que na minha upkeep todo mundo dá draw, eu dou 3, né? Então, assim, eu tenho algumas formas de quebrar esse padrão, né? De eu tá ganhando muito mais que a pessoa, que é a ideia do Group Hug, né? Tem até o Yasmin aí, pra quem gosta dele, a gente tem eu tenho esse deck no canal, que o Yasmin é o comandante, já apareceu várias vezes aí também, só pesquisar nos nossos mesões. Mas então eu tenho bastante desses efeitos, bastante draw mesmo, mas essa é a ideia pra exponenciar a mesa, que vai chegar uma hora que eu tô dando tanto draw que o oponente nem consegue usar tanto assim, e eu tô conseguindo. Aqui na Good Stuff, eu gosto bastante de colocar sempre Recursion, né? Principalmente no verde, que é onde tem os melhores. Tem alguns tutores ainda assim, e tem algumas de valor. Não é uma parte tão importante do deck, né? Mas é legal de ter. Então eu tenho ali o combinho de Recursion que eu gosto, de Regrowth e do Dryads ali, porque em 2 cards eu tenho 3 vezes de Recursion. Eu tenho 2 tutores, que é esse Wargate que pega qualquer permanente pro campo. E eu tenho aqui tutora uma multi colorida, mas do outro lado também pode ser visto como uma carta de finisher, porque nesse final eu gero tanta mana que eu posso criar muito token aí e voltar as coisas pra mão do cara e ter como bater, né? Good Stuff ali eu tenho Spellbook, é um deck que dá muito draw, me parece muito bom. E eu tenho essa criatura aí que eu, por ser Bunch, eu achei que vale a pena, pode me gerar um valor muito grande aí conforme o jogo for passando. Aqui nos terrenos, então, a gente tem os básicos. Eu tenho bastante terreno de correção, o budget ele me permite isso, né? Então aqueles terrenos que fazem check, que faz review, que pingam, ou alguns good stuff mesmo. Eu ainda não tenho, obviamente, nem choque nem fetch, que é o ideal, porque também aí é um budget muito maior do que 500, né? E tem algumas utilitárias para esse tipo de deck também. Então vocês podem ver que as de correção eu não vou passar por elas, mas vocês podem ir lendo, todas têm algum tipo de efeito que fazem corrigir mana, né? Das utilitárias eu tenho um Destruir Não básico, beleza, e elas também são meio Group Hug, tem uma ali que até todo mundo busca um terreno pro campo. Tenho as duas de Ramp, que é Crozen Verge e Myriad. Crozen é ainda mais forte para esses decks caros que tem terrenos com tipo, né? Tenho até o Mikora ali que faz todo mundo dar um draw, então é como se fosse um Group Hug. Reliquary Tower, que
ótimo pra um deck que dá tanto draw. Então vocês podem ver que eu tenho até talvez o terreno mais caro, a carta mais cara do deck é o Trioma, né? Só esse terreno aí deve custar uns R$60, mas é porque ele tem os nomes dos terrenos ali, isso faz toda a diferença pros Ramps. Então esse é um deck que ele não tem muita linha padrão do que fazer, né? Então os turnos aqui não dá pra saber o que vai acontecer, mas basicamente eu quero criar essa engine de draw. O deck deu exato os R$700, eu achei isso incrível aqui na Liga Magic. Nem um centavo a mais nem a menos, mas como o nosso comandante custa 200, né? O deck saiu ali em 500 e pouquinhos reais dentro do nosso budget. Eu acho incrível essa carta custar 200 reais, mas enfim. Essa é a graça, vai que, né? Vai que você tem uma dessa. Vamos aqui pro nosso primeiro jogo. Eu não tenho... Aqui eu ia depender muito do povo querer fazer esse Root Weaver. É complicado, dependendo da mesa, o povo só negligenciaria isso e daí eu não teria mais play, então eu me ligaria. Aqui já é melhor. É aquelas mãos que eu tô gostando bastante de equipar, que é basicamente muito terreno e ramp, então tudo que eu comprar é bom, né? Ainda comprei uma criatura para gerar valor. Então aqui eu conseguiria já, no turno 2, fazer a nossa criatura que baixa terreno da mão no campo. Aqui, por conta da nossa criatura, eu consigo já fazer um terreno. E aqui eu tenho a opção de fazer o meu comandante, se eu quiser. Se eu não quiser segurar esse counter. É um deck de budget 500, então dependendo da mesa pode ser uma mesa bem forte, e então vale segurar o counter. Mas aqui vamos fazer como se eu tivesse feito o comandante. Essa criatura que tá me rampando, né, ela também tem um efeito legal que ela volta uma lente pra mão. Vocês podem achar que isso é meio ruim, mas, por exemplo, com a criatura que a gente tem na mão, né, que é a Good Stuffer, acaba sendo uma engine bem legal que dá pra criar, porque todo turno eu posso trigar um terreno entrando com ele, caso eu falhe, né. Então aqui eu conseguiria fazer o terreno, trigar a nossa criatura pra ver se vem um terreno no topo. Não veio. Eu comprei uma criatura Group Hugger de draw, né? Então, pelo menos já crio uma engine boa. A minha mão, ela não tá boa, né? Eu tenho um Recursion e um Counter. O Counter é bom eu ter, mas o Recursion, principalmente ali, é só se eu comprar uma carta muito, muito boa mesmo, que vale a pena. Vamos ver como seria. Então aqui eu provavelmente começaria com o nosso Quen, né, para ver o que eu compro. Comprei um terreno, então só com esse terreno eu já consigo trigar para ver se vem um terreno do topo. Mais uma vez não veio. E aqui é onde eu provavelmente usaria a minha removal para dar um draw e tirar essa carta do topo. E agora é onde essa combinação dessa criatura faria sentido, né? Eu não tenho mais terreno, em tese, e eu não tenho mais com que gastar a mana, então eu consigo voltar o terreno pra mão pra todo turno pelo menos trigar o meu comandante ali, meu falso comandante ali, né, que a gente tá no campo. Mas só com o Quen ali a gente já pelo menos tem um draw a mais todo turno, né. Eu tenho ainda assim plays na mão pra fazer se eu quiser. Não achei o terreno ali, mas achei pelo menos uma peça de proteção também. Então eu provavelmente continuaria com essa engine, né? Tenho removal, ainda tenho regrowth para mais removal se eu quiser. Acho que deu para fazer o jogo. Próxima mão aqui, eu tenho 2 terrenos bons e o Quen para dar o draw. Mais uma vez, se eu comprar um terreno, dependo do Root Weaver ali, da galera aceitar, né? Aqui eu tô jogando como se não fosse aceitar, mas grande parte da mesa iria fazer, tá? O lance de buscar os terrenos e você ganha terreno também nisso. Eu tô, inclusive, com os 2 ramps de Good Stuff ali, também com o Tempt, né? Mas vamos ver se a gente consegue comprar um terreno nesses turnos. Eu não farei o Spellbook agora, porque não faz sentido, né? Não preciso do efeito dele agora e ele fica protegido. Eu não comprei um terreno, né? Nem com o Quen ali. Então aqui é onde começa a ficar chato o jogo, né? Eu faria agora as plays só pra eu não descartar, né? Nenhuma carta da mão. Continuo sem achar o terreno. Tá, achei um tapado aqui. Não é o ideal, né?
No próximo jogo eu teria o Root Weaver ali pra fazer. Não. Foi uma mão que a gente arriscou, né? Acabou sendo punido aí por falhar os terrenos. Aqui eu faria o Tempt, não tenho como saber quem ia fazer também pra saber quantas manas eu teria, mas só com essa quinta mana aí eu já consigo pelo menos ter removal, consigo gerar valor na mesa, né? E tem uma forma de proteção ali com o Aetherrise, que por mais que é uma peça que eu queria pro late game, lembrando eu tenho Recursion, então não tem por que eu não gastar também cedo. Mas vamos pra mais um jogo aqui, que aquele deu meio errado, né? Ali eu não tinha muita play pelo número de terrenos. Aqui eu ainda assim preciso de comprar um terreno, mas como eu já tenho um ramp e o Trioma na mão, acho que faz sentido ainda conseguir comprar, né? Então aqui eu conseguiria fazer o nosso ramp aí. Esses mais caros é muito bom, porque eles pegam esses terrenos que já corrigem também, né? Eles não pegam um básico só. Então aqui com 4 manas eu consigo fazer um encantamento ali que basicamente na minha upkeep todo mundo dá um draw e eu dou draw 3. Então é bem agro assim esse encantamento. Faz com que eu dê draw 4 todo turno, basicamente, em troca de cada oponente meu comprar uma carta. Então me parece muito bom para esse deck. Aqui eu provavelmente esperaria pra baixar esse terreno, porque eu quero tentar baixar ele em pé. Eu acho que eu vou fazer a mágica aqui pra tentar achar uma ilha ou uma planície ali. Consegui achar uma ilha, então eu paguei o Kicker, né? Então eu conseguiria colocar a ilha na mão, né? Com o draw. E daí aqui, como terreno adicional, eu faria primeiro a que faz o check ali pra eu mostrar a ilha da mão, né? Obviamente. E daí depois fazer a ilha do turno. Aqui com essas 3 manas eu consigo fazer meu comandante. Ou eu consigo fazer também mais um encantamento ali pra gerar ainda mais draw pra galera. Talvez criar essa board bem group hugger mesmo, né? Mas igual eu falei, eu tenho bastante peça de draw na mão. E querendo ou não, em qualquer turno eu posso segurar as removals ali. Eu tenho tanto Heliotes, que é a mais forte pra artefato e encantamento, e tem um Dovis Vito também, como counter, né? Então me parece protegido. Obviamente, né, como todo group hug, se você tem alguém na mesa que só não gosta do que você tá fazendo e o cara tá te focando, aí você tem que tentar, na politicagem, ajudar os outros a eliminar essa pessoa, em troca de ajudar essas pessoas, né? Ou você tentar lidar com esse player, né? Dificilmente eu consigo me proteger dos 3, se a mesa não compra essa ideia, mas se você sabe que a mesa não compra a ideia do group hug, talvez, beleza, o jogo acabe, você só não joga ou com o grupo de novo ou com o deck, né? Nem todo mundo gosta desses estilos de deck mais políticos que quebram um pouco a ideia da mesa, né? Eu acho de boa se você tem uma win-con clara, assim, igual, por exemplo, a gente fez ali, né? O deck claramente tem uma parte dele feita pra ganhar o jogo, eu acho isso legal. Eu acho que é a graça do formato, né? Aqui eu acho que eu conseguiria criar, então, essa board muito forte de Group Hugger, né? Que bom que pelo menos um jogo aí nosso deu pra ver, né? Que é muito draw, eu me proteger e começar a quebrar aí essa ideia da mesa, né? De estar exponenciando o que eu tô fazendo. Então aqui no próximo turno eu teria um tutor se eu quisesse remover artefato e encantamento. Tenho o meu comandante pra fazer ali. Vamos para o último jogo. Aqui eu não tenho muita play. Aqui eu tenho a Crozen Verge, que eu gosto muito, né? Esse deck, como tem os terrenos um pouquinho mais caros, a Crozen Verge ganha bastante valor, porque mais uma vez ela não diz básica, né? Pra tutorar. Então eu consigo com o ramp dela, por exemplo, pegar um Trioma e mais uma de correção, isso ajuda bastante no jogo, né?
Então aqui com 4 manas eu tenho algumas opções, né? Eu acho que o jogo, claro, se ele me forçar a fazer essa removal, eu teria que fazer. O Root River, mais uma vez ali, né? Eu não tenho como saber como a mesa vai lidar, então eu vou fazer a Selvala, que é o garantido. E aqui a gente comprou mais uma vez aquele encantamento fortíssimo ali de dar muito draw. Então aqui mais uma vez a gente tá indo pra aquela board igual foi no jogo passado, né? De conseguir... Aqui eu não tenho como saber também quantas manas a Selvala ia me criar, né? Mas não é muito incomum ela criar pelo menos umas 2. Aqui eu provavelmente faria só essas criaturinhas já preparando para os bursts de draw que vai vir a partir do momento que eu baixar o encantamento ali, né? E eu conseguir quebrar essa ideia. Mais uma vez, eu não tenho como saber como a Selvala vai lidar, mas aqui eu teria ramp, teria removal, teria counter, teria uma peça muito forte de draw, né? Eu tenho ainda mais removal que envolve politicagem, tenho mais ramp se eu precisar, tenho o Root River, né? E tem uma peça de 1v1 ali pra segurar pro jogo. Bom, esse foi o Ragnar, acho que deu pra ver a pegada, quis fazer um group hug e a carinha dele aí, que gosta de ajudar a galera aí. Gosto bastante de pegar essas cartas meio obscuras aí e ainda assim dar um propósito. Querendo ou não, a habilidade dele pode servir também pra Group Hug, porque eu posso regenerar a criatura de alguém. Acho que daí que veio a ideia, né? Mas espero que tenham gostado. Faltava um Group Hug aí no canal. Quem sabe a gente traz aí pro mesão também. Valeu! E aí, curtiu? Eu espero que sim. Vê se não esquece de dar o like, seguir o canal e compartilhar com os amigos que também gostam do nosso querido Commander, ajudando a gente a seguir criando esse conteúdo para vocês.